Central. Deixa eu conversar agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, primeira vez que falamos por aqui nesse ano, feliz ano novo. Vai ser um ano que vamos falar muito, pelo visto, ainda até porque ano eleitoral, né, professor? Paula, feliz ano novo para você também. Aliás, vai ser um ano novo intenso, não tenha dúvida disso. Notícia a cada dia às 6 horas da manhã, tenha certeza. É isso. Mas, de fato, nós estamos num momento, Paula, muito delicado com essa crise gerada, essa tensão entre Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal, as medidas determinadas pelo ministro Dias Toffoli, e agora esse certo litígio de atribuições e uma discussão em torno de quem deve ser a autoridade fiscalizatória sobre fundos de pensão também. E eu acho que, de certa maneira, a palavra do ministro da Fazenda, Haddad, é uma palavra importante, mas talvez, quem sabe, uma dupla fiscalização, tanto pela Comissão de Valores Mobiliários quanto pelo Banco Central do Brasil, não é, Paula? Porque no Estado Constitucional Democrático de Direito, uma lição nós já aprendemos. Quanto mais fiscalização e fiscalização séria, melhor para o interesse público e para a transparência pública. Agora, professor, vamos voltar, é engraçado como a gente tem feito essas perguntas, né? Cabe mesmo ao STF fazer o recolhimento desses depoimentos e esse julgamento? Não é a primeira vez que a gente pergunta isso, mas a gente começa 2026 de novo perguntando se está no local certo, ou seja, no STF. O caso Banco Master está no lugar certo, professor? O meu entendimento eu tenho exposto, Paula, com todo respeito, claro, ao entendimento de outros juristas, outros analistas, de vocês jornalistas, mas eu acho que o erro está desde o começo. Não só o Supremo Tribunal Federal não deve vincular procedimentos investigatórios, o que ele deve fazer, aliás, o que o Poder Judiciário deve fazer, Paula, é o que é reserva estrita de jurisdição. Onde eu quero chegar? Numa investigação, durante um inquérito policial, muitas vezes o delegado precisa que certas medidas sejam tomadas, mas medidas que não podem ser tomadas por ele, porque a Constituição veda e a lei também. Medidas que dependem de uma autorização, de uma ordem, de uma decisão do Poder Judiciário. Por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária de um investigado, por exemplo, uma busca e apreensão de computadores, de documentação, seja lá do que for necessário para a instrução investigativa. No que depende de decisão do Poder Judiciário, só o Poder Judiciário pode decidir. Mas fora disso, o Poder Judiciário não deve se envolver de modo nenhum, porque a Polícia de Investigação, Paula, que nos estados é a Polícia Civil e na União Federal é a Polícia Federal, pertence ao Poder Executivo, não ao Poder Judiciário. De maneira que essa tutela do Poder Judiciário sobre os atos de investigação da polícia podem comprometer até o princípio da separação de poderes. E eu vou além, respondendo, já que assim me foi indagado, externalizando aqui a minha posição, Paula. Eu acredito que o controle judicial dessa investigação não poderia ser feito nem pelo Supremo, mas sim por uma vara federal de primeira instância. Eu acho que o erro está no começo. Nós temos aqui um pecado original, um erro original nessas investigações, que ocorreu quando o ministro Dias Toffoli, interpretando que havia um deputado federal que tinha um contrato celebrado com o Banco Master, então, em respeito ao foro especial por prerrogativa de função, chamou ao Supremo Tribunal Federal a autoridade de controle judicial sobre esses atos de investigação. Só que esse deputado federal, que tinha um contrato com o Banco Master, um contrato que nem se executou, mantinha um contrato que não tinha relação nenhuma com o objeto das investigações. Então, essa não era uma causa justificadora da assunção da competência pelo Supremo Tribunal, Paula. Então, em verdade, o controle judicial do que é de reserva do Poder Judiciário deveria estar sendo feito por uma vara federal de primeira instância, de maneira que eu acho que nós temos uma sucessão de erros graves, equívocos graves de interpretação da norma jurídica,
quanto à divisão de tarefas entre os órgãos do Poder Judiciário e os órgãos da Polícia Federal. Erros esses que eu espero venham a ser sanados, Paula, senão isso acirrará essa atmosfera de crise. Pois é, e eu perguntei para o senhor Nes, de novo, será que esse caso tem que estar no STF? E de novo também, é esse o relator que tem que continuar? A gente está vendo uma movimentação muito grande por conta do nome do ministro Dias Toffoli envolvido ali mais proximamente do Banco Master. Não é o único. Teve a questão também, que não dá para esquecer, no fim do ano passado, do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Em nenhum momento ele veio a público falar sobre isso. Mesmo sendo o escritório da mulher, a gente sabe que era um contrato bem volumoso, né? Um valor bem grande ali com o Banco Master. Em nenhum momento se teve essa explicação. Mesmo assim, o caso segue no STF. Depois vem o envolvimento do ministro Dias Toffoli, que está à frente do caso, também no STF. O ministro Edson Fachin acabou voltando mais cedo para Brasília para tentar administrar tudo isso. E agora? Dias Toffoli continua, não continua à frente? A quem deve, professor, essa decisão? E o quanto pode ser maléfica a decisão de ele continuar à frente desse caso? Eu acho que a crise chegou a uma tal dimensão, Paula, que em ordem a preservar a imagem do Poder Judiciário e mais especificamente da sua mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que por ser a mais alta corte judiciária da República, sobre ela não deve haver nenhuma desconfiança, nem que seja uma desconfiança injustificada, mas nenhuma desconfiança deve haver. Eu acredito que o mais recomendável seria que o ministro Dias Toffoli, verificando todo o efeito da crise, ele declinasse da competência e, portanto, essa competência fosse direcionada a um outro ministro do tribunal por livre distribuição. Embora a minha posição, Paula, é que, na verdade, o Supremo deveria reconhecer a sua incompetência absoluta, restituindo a autoridade de controle sobre essa investigação ao juiz federal de primeira instância, como eu penso. Mas a ter que ficar no Supremo Tribunal Federal, que seja direcionado para um outro ministro. E nós vemos que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, Paula, que é uma pessoa muito prudente, ele tem essa marca da serenidade, da tranquilidade, da prudência e da obediência aos procedimentos. Temos sentido movimentos do ministro Fachin conversando já, procurando outros ministros da Corte para tentar localizar uma solução que se possa considerar uma solução consensual dentro do tribunal, para que haja uma mudança de relatoria dentro do tribunal, arrefecendo-se assim a crise. Agora, eu não posso terminar de responder essa questão, Paula, sem dizer que isso traz consequências jurídicas. E é preciso analisar tudo. Por quê? Se, porventura, o ministro Dias Toffoli se considerar suspeito por causas anteriores, porque ele não poderia dizer que está suspeito por uma causa a partir de hoje. Se ele se reconhecer suspeito por determinações anteriores, por fatos anteriores, todos os atos por ele praticados serão nulos, compreende? Inclusive, todos os atos praticados pela Polícia Federal a partir de determinação do próprio ministro serão nulos. Esses atos serão pronunciados nulos por conta de uma suspeição. Isso vai beneficiar quem? Os próprios investigados, que vão ter o retorno à estaca zero de todas as investigações. Então, eu diria a você, Paula, que não é uma situação fácil, é uma situação dramática, mas ainda assim eu acredito que seria prudente que houvesse uma redistribuição da relatoria e que ela fosse redistribuída livremente, entrando-se no sorteio eletrônico do Supremo Tribunal Federal para que um dos demais 10 ministros da Corte pudesse ser eventualmente sorteado o relator. Agora, professor, essas decisões, tanto de manter ou não a relatoria com o ministro Dias Toffoli, quanto de manter ou não a investigação com a STF, cabem a apenas o STF? Porque quando, Paula, parece um pouco curioso isso, não, mas quando o Supremo Tribunal Federal chamou para si a autoridade para decidir sobre aqueles atos de investigação submetidos ao controle judicial, por entender que havia um deputado federal com um contrato celebrado com o Banco Master, e nós sabemos,
Deputados federais no direito brasileiro são processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal e, embora não haja ação penal em curso, há apenas uma investigação, quaisquer atos de investigação, medidas cautelares penais que sejam tomadas atingindo deputados federais precisam ser da competência do Supremo Tribunal Federal pela mesma razão, pelo foro por prerrogativa de função. Todavia, eu volto a falar, Paulo, eu volto a frisar, se um deputado federal tiver um contrato com uma instituição financeira e por si só isso determinar a competência do Supremo Tribunal, tudo que envolver instituição financeira em matéria penal vai ser a competência do Supremo Tribunal, porque são 513 deputados federais no Brasil, mais 81 senadores. É natural que esses parlamentares tenham contratos com instituições financeiras. Não é esse o ponto. O ponto é saber se esse contrato tinha relação com o objeto das investigações. Já foi verificado que esse contrato, que inclusive não se executou, não teria nenhuma relação com o objeto das investigações. Então eu acredito, assim eu quero acreditar, que o mais prudente seria que o tribunal, já que ele agora pretende discutir questão possível de uma nova relatoria, que ele decidisse sobre sua competência. Quem pode fazê-lo? O próprio Supremo Tribunal Federal, Paulo. Acaso a Corte faça uma leitura no sentido de que esse contrato celebrado com esse deputado não é causa relacionada ao objeto da investigação, ele pode voltar passos atrás, declinar de sua competência, restituindo a autoridade de controle judicial sobre atos de investigação à Vara Federal de Primeira Instância, que, no meu modesto entendimento, era como deveria ter sido desde o começo, Paula. Professor, obrigada por ter conversado aqui com a gente. Algo me diz que, além de eleições e tudo que a gente vai falar esse ano, STF vai continuar pautando as nossas conversas muitas vezes, sim, viu, professor? Obrigada por conversar com a gente. Até a próxima. Até, Paulo. O Supremo Tribunal Federal é o ator que fica no centro da ribalta. Esse, tão cedo dali, não sairá, não é? Boa tarde, bom jornal, Paula.